Vamos lá. Boa noite a todos. Espera aí, deixa eu começar a gravação. Professor, licença interromper, mas o link que o senhor mandou tá dando erro. Lá Sim, no... pode falar. O grupo, o link que o senhor mandou tá dando erro lá. Tá no erro? Aí, vamos lá. Será que Gravar. você não tá... Peraí. Será que você não está entrando com a conta do Google pessoal? Ou está entrando acadêmico, João? Não, deixa eu ver as configurações lá, se está travando somente para os... Não. Ele está destravado lá. Está destravado. No meu eu tô com o e-mail da faculdade e mesmo assim não tá entrando. O Aqui e-mail deu da erro também. instituição, desculpa. Não está entrando aqui no link de chamada? Isso, no de Isso, chamada. professor. Pronto. Não, deixa aí então. Depois eu faço a chamada aqui, no finalzinho aqui, antes do intervalo. A gente faz a chamada aqui, não fica ninguém de fora, não. Gente, ó, olha só. Então, Mas no próprio deixa eu falar assim. Teams tem como o senhor puxar a lista de quem está logado na reunião. Sim. Deixa eu só bater aqui tirar esse slide aqui, só um momento. Vou abrir para esse compartilhamento aqui, só um pouquinho. Abrir a câmera. Então, vamos lá. Gente, olha só, a gente tem algumas opções aí, né? Existe um software aí que é o Zoom, mas também dá problema. O Meet aí a gente não está mais conseguindo gravar, então também é um problema. O Teams aqui dá para fazer, né? Talvez alguém vai ter algum problema aí com velocidade, vamos testar hoje. E tem aquela outra opção lá, o StreamYard, né? Para a gente transmitir diretamente lá no canal do YouTube. Só que aí vocês não têm condição de interagir aqui com voz, né? Então, vamos testar esse. Eu sei que outros professores também estão com um pouco de dificuldade, porque a gente vinha usando o Meet, né? Desde o início, né, da pandemia, vocês não eram estudantes aqui ainda, eu acho, mas, assim, alguns professores, os dois programas que a gente tinha eram o Meet e o Teams, né? Então, o pessoal começou a usar o Teams, alguns, e outros foram para o Meet, e aí acabou que o Meet se mostrou mais eficiente aí, mais eficaz por conta da conectividade mesmo, principalmente aí nos campos do interior, né? E alguns de vocês voltaram até para o interior por conta da pandemia, né? Então o Google Meet acabou funcionando melhor. Só que perdemos ali agora a concessão para a gravação da aula, né? E aí a gente voltou para o Teams, só que aí o Teams mudou um pouco aqui a configuração, ele deu uma evoluída, né? Então ficou mais complicado alguma coisa ali. E no Meet era mais fácil, então o professor pode se enganchar um pouquinho aqui na hora de botar um slide e tal. Essa coisa da primeira semana, né, dessa mudança aí. Tá? De qualquer forma, se não der muito certo aqui, a gente volta lá para o YouTube. Tá? Então vamos interagindo aqui, vocês vão me dando um feedback aí, um retorno, para ver se tá bom, se tá ruim, né? Eu estou vendo aqui que já tem bastante gente aí, 26 pessoas. Então, vamos lá, ver se está certo aí. Alguns estão no computador, outros estão no aplicativo do celular, né? Essa chamada aí, não se preocupe, depois eu faço a chamada aqui, ou eu dou um jeito de extrair aqui do próprio Meet, tá? Hoje, gente, a gente vai estar falando da CIPA, tá? Da CIPA e do SESM. Então, deixa eu abrir o slide aqui. Eu falei ali para vocês que eram as forças especiais, né? E... Bom, diga aí se abriu para vocês aí o... Abriu, professor, tá aparecendo. Sim. Abriu, professor. A minha câmera dá para ver? Ficou um bonequinho pequenininho no lado direito da tela, assim? Sim, professor, sim, sim. Aí tá, não vão poder ver o professor muito bonito aí, fica muito pequenininho, mas tudo bem. De vez em quando a gente para a apresentação para vocês poderem me olhar aí e discutir um pouco aí melhor.
Então, vamos lá. A CIPA, gente, ela é mais antiga do que o SESMIT, né? O SESMIT é o Serviço Especializado de Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho. É um grupo de profissionais mesmo, pessoas que a gente contrata nas empresas para pensar e gerenciar a segurança do trabalho, tá? Nem toda empresa vai ter profissional de segurança, tá? Mas toda empresa tem que ter segurança. E a CIPA também, nem toda empresa vai precisar ter essa comissão, né? A CIPA é a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes de Trabalho, né? A gente vai ver aqui nessa aula de hoje que nem toda empresa precisa ter a CIPA, mas você tem que ter segurança do trabalho, tá? Então, como eu já falei para vocês aí na primeira aula, a gente tem aí as sagradas escrituras, né, da segurança do trabalho. Na verdade, a gente tem várias leis aí para estar seguindo, tá? A gente tem normas aí da vigilância sanitária, principalmente aí para a área de saúde, né, hospitalar, a gente tem normas ambientais, a gente tem normas do Corpo de Bombeiros também, que nos fiscalizam, né, fiscalizam as empresas, eu digo. E a gente tem normas também que a gente já estudou na aula passada ali, do Ministério da Previdência, né, a questão ali do seguro de acidente de trabalho, então, a gente faz algumas exigências também, e as normas trabalhistas, que são essas aí, as famosas NRs aí, né? Então, a lei trabalhista, ela estabelece, lá na Constituição, né, estabelece que uma parte das leis trabalhistas vai ser a segurança e a saúde do trabalho. E aí essa questão da Constituição Federal foi regulamentada por uma lei federal, né, a Lei 6.514, que disse que na consolidação das leis do trabalho, né, o título 5 trata de saúde e segurança. E aí, para detalhar ainda mais isso, como é que se faz saúde e segurança? Se criou uma portaria que estabeleceu, na época, né, 28 normas de segurança. Você chamava de Antigo Testamento, né, as 28 normas. E hoje a gente tem 37, tá? A número 10, aí vai interessar muito para vocês, é a de risco elétrico, de segurança em eletricidade. Mas a gente tem uma norma para trabalho em altura, por exemplo, também vai interessar para vocês, né? E a norma número 1, a mãe de todas aí, né? Não sei se alguém aí é cristão, né, ou judeu aí, que usa as escrituras lá do Moisés, né, do Antigo Testamento, lá os mandamentos do Moisés, né? Então, eu nunca consegui decorar os 10 mandamentos, né? Tem até uma novela aí, os 10 mandamentos, né? Filme, acho que filme. Mas o meu pai me disse que se você seguir o primeiro mandamento, que é amar a Deus sobre todas as coisas, pronto, não precisa saber os outros 9. Porque quem ama a Deus não rouba, não mata, não presta falso testemunho, aquela coisa toda, né? Aqui também, a norma 1, número 1, ela diz as obrigações da empresa e do empregado, tá? E dentre as obrigações da empresa está fornecer um ambiente seguro de trabalho. Tá? Então, mesmo que eu não tenha uma comissão para isso, que eu não tenha um profissional de segurança, eu aqui como empresa, né, eu não a empresa, né, a pessoa jurídica, vai ter que promover segurança. Então, o que as empresas fazem? Elas contratam um profissional liberal, as empresas pequenas, né, para fazer o plano de segurança do trabalho e o plano de médico, de saúde ocupacional daquela empresa. E determinado porte, aí sim, a gente vai precisar de uma CIPA primeiro, e, à medida que a empresa for maior, aí, um serviço especializado com profissionais de segurança, tá? Então, deixa eu avançar no slide aqui para a gente falar primeiro da CIPA, depois do intervalo a gente fala do SESMIT. Então, essa cruzinha da CIPA aí, ó, que a gente hoje usa como símbolo da segurança do trabalho, ela é da comissão mesmo, da comissão interna, que é uma representação do trabalhador, tá? Da força de trabalho. Você já deve ter ouvido aí, né, assim, essa questão, a tensão que existe entre capital e trabalho, né? Para regulamentar essa relação entre a força de trabalho, né? Trabalhador que está ali vendendo a sua força de trabalho em troca de um salário, em troca de outros benefícios, e o patrão que tem a grana, né, o capital que está ofertando esse trabalho, estruturando como é que esse trabalho vai ser feito, né, montando lá a infraestrutura desse trabalho, seja lá um prédio, uma área aberta, por exemplo, uma área agrícola, e como é que eles vão estar se relacionando? Bom, com a lei trabalhista, né? E a lei pede,
há muitos anos já, aqui no Brasil, foi regulamentado em 1943, né, essa questão aí da CIPA. Mas já lá na Inglaterra, no século passado, já se falava em ter uma comissão representante dos trabalhadores, porque os caras morriam, por exemplo, naqueles trabalhos de mineração, aqueles trabalhos das fábricas, começo lá na Revolução Industrial, né? Então, uma comissão, uma representação, e dissesse, peraí, gente, não quer morrer aqui trabalhando, cuida aí, a empresa tem que me dar um capacete, a empresa tem que botar uma proteção nessa máquina e tal, né? Então, isso é a CIPA, tá? E, claro, temos um regulamento mais atual, que é a NR5, tá? Então, das 37 normas, a norma número 4 é o SESMIT, o Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho, e a norma número 5 é a CIPA. Tá? Então, o que faz a CIPA? Primeira atribuição, acompanhar o processo de identificação de perigos. Tem alguém com o microfone aberto aí? Acompanhar esse processo de identificação de perigos, né? que é feito pela própria CIPA, pode estar identificando esses perigos, mas a gente tem que ter alguém profissional também, porque o treinamento que a CIPA recebe é muito pequeno, né? É muito pequeno. O maior treinamento de CIPA é 20 horas. Então, esse é um período muito pequeno para você aprender a medir ruído, para você aprender a especificar uma proteção, para você aprender como proteger uma queda de nível, por exemplo. Né? Então, a CIPA acompanha isso aí, esse levantamento e essas medidas, né? Essa adoção dessas medidas. Também a CIPA vai registrar a percepção de risco dos trabalhadores, como ela é uma entidade, uma comissão de representação da força de trabalho, realmente a gente falava da mão de obra, né? Deixa eu só fechar aqui no meu celular, que acho que está dando interferência. Professor? A CIPA tem que estar captando, né, essa percepção dos trabalhadores quanto aos riscos que tem no trabalho. Por exemplo, se você pode ter um trabalhador ali que não percebe o risco, né? Por exemplo, acha que aqui não tem nada, não tem problema nenhum, mas você não acha que isso aí pode pegar fogo, você não acha que isso aí pode dar um choque, né? Então, é parte da CIPA também estar fazendo essa interação, porque ela está infiltrada, a gente diz que é o agente secreto, né? Só que é um agente secreto tipo James Bond, todo mundo sabe que ele é o agente secreto, né? Então, você é um infiltrado ali, mas todo mundo sabe quem é você e você não muda de função, não. Você continua na sua função, por exemplo, se eu sou eletricista e entro na CIPA, eu continuo eletricista. Só que eu vou ter uma atribuição a mais, que é acompanhar essas coisas aí. Esses riscos, conversar com as pessoas. Né? E também verificar essas condições de trabalho que possam causar os acidentes de trabalho para poder estar alertando o patrão, né? O empregador. Professor? Oi? Pode falar. Rapidinho. Eu não sei se foi só para mim, mas a tela compartilhada bugou e saiu. Tá só a câmera do senhor. Opa, então vamos lá. Vou voltar. Deixa eu ver aqui. É porque eu derrubei... Isso já tinha acontecido em outras aulas, professor. Não, é porque eu abri o celular para ver como é que vocês estão me vendo aqui, aí agora, como eu saí do celular, acho que ele derrubou. Mas vamos de novo. Me avisando aí. Veja aí, estão vendo agora? Agora sim. Positivo. Agora sim, professor. Atribuições de ACIPA. Então, vamos lá. Essa tela vocês tinham visto já, acompanhar o processo de perigos, registrar a percepção de riscos e verificar as condições de risco, né? Então, vamos mais algumas atribuições. Elaborar um plano de trabalho que possibilite a ação preventiva. Então, o que é isso? Como é que a CIPA vai fazer visitas, vai ver lá no ambiente de trabalho o que tem de errado, né? E dentro desse plano também, e discutir essas coisas na reunião, todo mês a gente vai ter uma reunião da CIPA. Também participar na implementação dos programas. Que programas são esses? Tem 2 principais programas aqui no Brasil, tá? De prevenção de acidente e doença. É o Programa de Gerenciamento de Risco, previsto lá na NR1, tá? Que ele vai dizer todos os perigos que tem na empresa, se tem um ruído, qual é o nível de ruído, qual é o EPI que eu vou ter que usar, qual é o protetor, né?
auricular, se eu tenho que diminuir o tempo, se eu tenho lá um risco de choque elétrico, qual é a proteção que eu vou botar na máquina ou no trabalhador, tá? Então, e o outro programa é o programa de controle médico de saúde ocupacional, que é um programa que vai ter exames médicos, o exame admissional. Não sei se algum de vocês já fez aí um exame admissional quando foi contratado numa empresa, né? A empresa pede alguns exames, às vezes complementares, por exemplo, se eu for trabalhar em altura, o médico vai me pedir, vai fazer um exame de labirintite, né? Para ver se eu não posso ter lá um mal súbito lá em altura e cair, então vai ver se eu sou apto para aquele trabalho. Entre outros exames aí, também se pede os tradicionais aí, né? Sangue, urina e tal. Mas algumas funções pedem... né, professor? E aí emite o ASO, né? Aqui na segurança tem um monte de sigla, né? O ASO é o Atestado de Saúde Ocupacional. Então, se o médico me aprova, diz, não, esse cara aqui foi selecionado para ser eletricista, mas ele vai trabalhar em altura. Então, vou pedir para ele o exame, além dos exames tradicionais aí, vou pedir também o exame de labirintite, né? E aí, se eu tiver apto, ele emite o ASO, Atestado de Saúde Ocupacional. Mesma coisa é na hora de eu ser demitido ou se eu pedir demissão, né? Também faz outro exame. Pode perguntar. Não, só fazendo. Eu entrei numa empresa e fiz esse ASO aí, o médico nem olhou para mim. Ele só me aprovou. Se eu tivesse com alguma doença, uma hérnia, alguma coisa, ia entrar na empresa. Esse exame ele é meio personalizado pela sua função. De repente, o médico só com os exames complementares, ou nem pediu nenhum exame complementar, mas ele depende da função, né? Tá? Por exemplo, se eu vou trabalhar em lugar barulhento, lá, ruidoso, eles sempre pedem uma audiometria, o exame de acuidade auditiva, né? Por quê? Porque se eu já entrar surdo na empresa, depois eu posso processar a empresa dizendo que eu fiquei surdo ali, né? Era auxiliar de toque, eu ia pegar em peso. Deveria ter feito algum raio-x aí de coluna, né? Para ver se você já não tem uma doença prévia, né? Que possa ir agravar, né? E até para proteger você, claro, mas proteger também a empresa, porque se você agravar lá uma doença prévia, quem é que vai dizer que essa doença você não desenvolveu lá? Então, mas aí é critério do médico, né? Fazer esses exames. Quais exames vai fazer? Tá? Então, também a CIPA vai participar, né, desse plano de trabalho e participar, claro, desses programas. Né? Acompanhar também a análise dos acidentes e das doenças, né, que ocorreram. Então, se aconteceu aí um acidente de trabalho na empresa, quem faz essa análise aí normalmente é o pessoal profissional de segurança do trabalho, mas na falta desses profissionais aí, a CIPA pode analisar também esse evento, né? E aí se registra isso na ata da reunião da CIPA, tá? E a CIPA também tem que cuidar de fazer com que a empresa comunique esse acidente para o INSS, para poder acionar lá o seguro de acidente que a gente estudou na aula passada. E também a CIPA pode requisitar para a organização essas informações sobre saúde e segurança, inclusive essas comunicações de acidente de trabalho. Tá? Para que isso? Né? Eu sei que já está aparecendo assim uma coisa de fiscal interno, né? Parece que a CIPA é uma auditoria, mas uma auditoria interna, né? Paga pelo próprio patrão, né? Mas é justamente isso que a legislação pensou, tem que ter alguém que conheça o ambiente de trabalho e que possa ser a voz dos colegas de trabalho ali, dizer, tá ruim aqui essa situação, queremos uma melhoria, né? E também a CIPA vai propor para o serviço especializado, quando houver na empresa, que nem sempre tem, ou diretamente para a empresa, para a organização da empresa, essa análise dessas situações aí, que ela considere haver um risco para a segurança, né? Um risco de acidente e doenças, tá? Ela pode, inclusive, pedir a interrupção de atividades. Esse elevador vai cair, não acho que ninguém usa esse elevador até resolver o problema. E uma vez por ano, a CIPA promove aqui a Semana Interna de Prevenção de Acidente de Trabalho. Depois a gente vai ver o que ocorre nessa semana, como é que ela pode ser feita aí.
mandato da pessoa, dos membros da CIPA é de 1 ano, tá? E é permitida pela legislação uma reeleição. Então, o que ocorre aqui? Como quem se elege para a CIPA vai ter uma estabilidade contra a dispensa arbitrária no seu emprego, ocorre aquela coisa assim, o cara entrou na CIPA que é para não ser demitido, né? E por que se criou essa proteção, né? Essa proteção aí do trabalhador não ser demitido por estar na CIPA? Justamente por conta de perseguição política mesmo, política interna, né? Da empresa achar que aquele cara ali está incomodando, que a CIPA está levantando problemas que não existem, que está dando prejuízo para a empresa, então vou demitir a pessoa. Outra coisa que pode ocorrer, que uma vez até perguntei para um dirigente sindical, né, porque eu tinha ouvido de um patrão lá, que ele não se conformava de pagar um curso de CIPA para treinar sindicalista, né? Aí eu perguntei isso para um sindicalista, rapaz, por que os caras têm raiva de curso de CIPA que estão treinando sindicalista? Você sabe que o primeiro curso que eu fiz na vida foi o de CIPA, e foi lá que eu decidi vir para o sindicato. Digo, mas por quê? Porque é o primeiro curso que a gente aprende um pouco de lei, de legislação do trabalho, que existe um amparo para o trabalhador. Agora, esse amparo tem que ter também uma voz, né, de alguém ali que peça. Os sindicatos pedem isso, mas assim, a CIPA, e por que a CIPA é o trampolim para um sindicato, né? Nem sempre, né, mas é interessante, porque você é eleito para a CIPA. E aí você normalmente é um cara que se relaciona bem com todo mundo, então para você se candidatar ou entrar numa chapa do sindicato, fica mais fácil, né, de você também ser escolhido, né, daquela representação sindical que não é só daquela empresa, mas são várias empresas daquele segmento. Tá? Então, essa estabilidade de 1 ano após o fim do mandato, né, para evitar isso, que a empresa fique com raiva de quem entrou na CIPA e demite ele antes ou depois que ele acabar o mandato aí. Né? Então, dá esse ano para a empresa dar uma esquecida, ou para o cara ganhar a eleição de novo, né, no próximo ano, ou no ano seguinte aí, que só pode Professor, acontecer. Pode dizer, deixa eu falar. lá, Alberto, lá na empresa, o nosso setor foi essa semana, não, sexta-feira foi todo demitido, entendeu? Porque vai terceirizar. Só que tem 2 pessoas lá que é da comissão, entendeu? É do sindicato. A empresa está no processo que, como vai ser extinto o setor, demite, mas não demite, porque a multa que eles têm, eles faltam o quê? Tem ainda 4 meses ainda de mandato, entendeu? Só que o processo é muito delicado porque a multa é gigantesca, entendeu? Aí estão avaliando se vale a pena demitir e pagar a multa ou se deixam lá meio que aquele profissional no vácuo, tá entendendo? Sem nada para fazer. Só que o medo da empresa é que eles se candidatem de novo, vençam e ganhem mais estabilidade, tá entendendo? Aí fica naquele impasse. Será que paga ou não paga? São duas coisas, né? Assim, existem aí regulamentos, né, sindicais aí, também como é que a gente chama, dos acordos coletivos, né? Tem que ver certinho aí pela categoria, né? A questão da CIPA aqui é de 1 ano, mas assim, é previsto também essa coisa da extinção daquele ambiente, daquele setor, daquela empresa, daquele ambiente, né? Normalmente o que as empresas fazem quando fecha um setor, tal, é colocar quem está na CIPA para outro setor até acabar ali essa estabilidade dele. Ou pagar, no caso da CIPA aqui, né, pagar aqueles meses que faltam para ele completar, essa estabilidade. É delicado isso, né? Às vezes a gente também está num contrato temporário de trabalho, pode ocorrer isso também. Aí o contrato temporário, ele tem data, não é? Aí você elegeu para CIPA, mas o seu contrato é temporário, quando acabar o contrato, acaba o seu vínculo, né? Já era acertado isso antes de você entrar para CIPA. E para o sindicato, sim, existe uma proteção aí. Meu sogro aqui foi dirigente sindical aí do pessoal aí dos telefônicos aí, né? Na época da Telemar, virou Telemar, que depois virou Oi, né? Então,
tem uma proteção porque o cara está lutando pelo direito do trabalhador ali, então algumas vezes a empresa resolve demitir mesmo, né? Tirar o cara do circuito. Você teria que ver essa categoria, os acordos que eles têm, como é que chama? Não é o acordo, acho que é acordo coletivo, né? Que define essas trâmites. Pronto, gente, dentre os membros da CIPA, né, a gente já vai ver quantos são esses membros, como é que eles são escolhidos aí, eleitos, indicados, né? A gente tem duas figuras aqui, que é o presidente e o vice-presidente, tá? Quem é o presidente? O presidente é sempre indicado pelo patrão. Sei que você já deve estar pensando aí, pô, isso aí devia ser o cara que ganhou a eleição, né? Mas a legislação não definiu assim. A legislação define que metade da CIPA é eleita pelos trabalhadores e a outra metade é escolhida entre os trabalhadores, mas pelo empregador. Tá? E o presidente da CIPA é definido também pelo empregador. O vice-presidente também não é o mais votado, não. Ele é escolhido entre os membros ali eleitos, né, em acordo. Normalmente é o mais votado também, mas vai ser escolhido como vice. Qual é o papel deles aí? Do presidente é promover as reuniões, né, cobrar a presença das pessoas nas reuniões e ver se o plano de trabalho da CIPA está sendo executado, né? O presidente também pode pedir uma reunião extraordinária quando ocorre aí um acidente grave, um acidente fatal. E na ausência do presidente, o vice assume essa função para aquela reunião, por exemplo, o presidente não possa ir, né? As férias do presidente, da CIPA e tal. Ou um impedimento aí por problemas de saúde, ou outro impedimento aí que pode ocorrer até por força da função dele na empresa, né? Se lembre que o membro da CIPA não é um cargo da empresa, tá? É uma comissão dentro da empresa. Então, a gente pode montar lá uma brigada de incêndio, que sua função de contrato de trabalho não é brigadista de incêndio, você exerce outra função, mas na hora do incêndio você vai ter um plano de emergência. A CIPA também é assim, tá? Então, imagine aí um supermercado, pode fazer parte da CIPA ali, um açougueiro, pode fazer parte de um repositor, o gerente da loja pode fazer parte também. Tá? Mas na hora que você é açougueiro e você entra para a CIPA, você continua tendo o seu chefe de açougue lá, seu líder, né, de equipe lá, mas a CIPA não é subordinada às chefias comuns da empresa. A CIPA se reporta diretamente ao patrão, à administração da empresa. Né? É claro que aí vai entrar em acordo lá para essas saídas aí, para as inspeções, para as reuniões, né? Está em acordo lá com a sua chefia imediata, para viabilizar esses trabalhos aí da CIPA, que são feitos no horário de trabalho. A cada reunião, gente, a CIPA define quem vai ser o secretário daquela reunião. Tá? Na norma antiga, a gente tinha que escolher um secretário entre os membros da CIPA ou até fora dela, poderia chamar um cara de outro setor da empresa lá, às vezes chamava alguém do recursos humanos lá, só para fazer a ata, né? Mas essa norma nova que foi publicada agora em janeiro, ela diz que a cada reunião o presidente e o vice escolhem um secretário. O papel desse secretário é o quê? Digitar a ata da reunião, né? E depois distribuir cópias aí para os participantes daquela reunião, coletar as assinaturas das pessoas também na reunião. Tá? E outra coisa que mudou, já tinha mudado na norma, a norma que foi substituída agora, mas é a questão do livro da CIPA. Não sei se vocês já ouviram falar isso também, mas antigamente a gente usava um livrão de capa dura, livro que tem as 100 páginas pautadas aí, numeradas, né? E tinha até que ir lá no Ministério do Trabalho dar um carimbo no livro para oficializar, registrar o livro. E era nesse livro que se escrevia a ata, então não podia ter nenhuma rasura, não podia ter cor líquido corretivo. Se a pessoa cometesse um erro de português, ela botava vírgula, digo, vírgula, aí escrevia a palavra certa, sabe? As linhas tinham que ser escritas até o fim da linha, para não permitir que alguém vá preencher alguma coisa no meio da ata ali, né? Fazer um deepfake aí da ata, uma ata fake, né? Mas hoje essa ata pode ser digitada no Word, tá? Pode ser conferida ali com as pessoas até depois da reunião, e aí ela pode ser impressa e se colhe as assinaturas das pessoas que participaram, ou em algumas empresas aí, como aqui o IF, por exemplo, tem até uma assinatura eletrônica. Né? Você faz
documento dentro do sistema e a pessoa entra lá com a sua matrícula e assina. Se ela concordar com o que está escrito ali, pode se discutir também para alterar o texto, né? E aí, no início de cada reunião, a gente lê a ata da reunião passada e começa com as pautas dessa reunião atual. E, ao final da reunião, quando essa ata foi assinada, é distribuída uma cópia para cada membro e fica uma cópia também no arquivo da CIPA, e uma cópia vai para o patrão, que ele vai querer saber se essa reunião deliberou alguma coisa, vai pedir alguma coisa, para a empresa se manda essa cópia lá para o empregador. Na CIPA também existe a figura aqui do suplente, tá? Agora, esse suplente, ele não é como um suplente de deputado federal, que o deputado morreu lá, ou renunciou ao mandato, foi cassado, você chama aquele cara que foi eleito na chapa dele ali, né? Não é assim, o suplente é como o jogador de futebol, ele pode substituir qualquer um que saiu do jogo, tá? O cara está no banco de reserva ali, ele não é suplente de um membro específico, substituir qualquer um. E não tem o mesmo número de suplentes que tem os efetivos, tá? A gente vai ver já o quadrinho da CIPA aí, nem sempre assim, tem 2 efetivos, vai ter 2 suplentes. Às vezes só tem um suplente para esses 2 efetivos, tá? E os demais membros, além do presidente, do suplente, desse secretário aí, que é um dos membros também, eles vão seguir aquelas atribuições gerais lá da CIPA, aquelas que a gente já colocou ali no início, que é identificar as condições de risco, participar da implementação, alertar lá o patrão, né, trabalhar que os trabalhos se evoluam, né, que as condições de controle de risco evoluam. Como é que a CIPA se relaciona com a empresa? Primeiro, ela vai se relacionar com os empregados, coletando dados, informações, aquela coisa da percepção de risco do trabalhador, para fazer o mapa de risco, tá, que a gente vai estudar também ainda nessa disciplina. Ele é um representante dos empregados, né? Com as lideranças da empresa, se lembre que você não é chefe de ninguém, né? Você está na CIPA, mas você vai ter que se relacionar com as lideranças, por exemplo, naquele setor onde você vai avaliar alguma coisa lá, conversar com o chefe do setor, até para ele lhe contar como é o processo de trabalho daquele setor, que às vezes não é o seu, e você poder obter essas informações ali, conversar com as pessoas naquele ambiente de trabalho, não é assim, para tudo que chegou o cara da CIPA aí, que vai entrevistar você, né? Então, se agenda isso, se conversa individualmente, tem um momento, né, para se fazer isso, se combina com as lideranças aí, né? E com a alta administração, quando você é da CIPA, você se reporta diretamente à alta administração. Eu sou açougueiro e entrei para a CIPA, eu não preciso perguntar para o meu chefe o que ele acha dos assuntos de CIPA. A CIPA vai mandar a ata da reunião com as deliberações que a gente teve para o representante legal lá da empresa, né? E cobrando lá a implantação dessas melhorias. Como a CIPA não vai ter verba, não vai ter dinheiro para implantar nada, para comprar lá um óculos de segurança para recarregar um extintor de incêndio, ela tem que mandar para o patrão designar alguém que veja isso, vamos para o setor de compras, está faltando óculos de segurança, vamos ver aqui um projetista para aprovar o projeto de incêndio da empresa no Corpo de Bombeiros, né? Então, a administração vai ter que prover isso. E ocorre também, dentro da minha empresa, tem empresas terceirizadas, sabe? Você tem, por exemplo, uma empresa que faz vigilância, que faz limpeza, algum setor terceirizado que trabalha aqui dentro da minha empresa, alguém que venha fazer uma manutenção eventual, às vezes o próprio setor de manutenção de rotina mesmo, é terceirizado, tá? Aqui no IF a gente tem muitos profissionais de manutenção ali, a maioria dos profissionais de manutenção nossos, pintor, eletricista, encanador, são de uma empresa terceirizada. Temos motoristas terceirizados, temos os profissionais de limpeza e higienização terceirizados também. Tá? E tem alguns terceirizados desses que são, a gente chama de trabalhadores eventuais, assim, por exemplo, vamos fazer uma obra de reforma de um prédio aqui do IF. Então, é contratado uma empresa que vai colocar uma equipe lá fazendo essa reforma, ou essa construção, essa ampliação. Tá? Então, vão passar um período de tempo ali, né? Então, mesmo assim, a CIPA da empresa tem que se relacionar com essas terceirizadas para também orientar lá o cumprimento de normas de segurança para não acontecer acidente nesses ambientes, né?
E com o SESMIT, que a gente vai estar vendo daqui a pouquinho, depois do intervalo, mais 1 minutinho aqui a gente já faz o intervalo. O SESMIT é um serviço profissional que tem pode ter dentro da empresa ou pode ser também terceirizado, pode ser uma consultoria, né? Então, quando a empresa é obrigada a ter esse serviço, ela vai ter até 5 tipos de profissões nesse serviço, tá? Que é o médico do trabalho, o engenheiro de segurança do trabalho, o enfermeiro do trabalho, o técnico de segurança do trabalho e o técnico de enfermagem do trabalho. O menor SESMIT que existe tem pelo menos um técnico de segurança do trabalho. A gente vai estudar depois aqui. Então, como é essa relação da CIPA com o SESMIT? Primeiro, é o SESMIT que treina a CIPA. Tá? Mas a CIPA não é subordinada ao SESMIT. Se lembre que a CIPA é uma representação dos trabalhadores. Então, a relação é de parceria, de você obter dados, de você fornecer, alertar o serviço especializado ali sobre um perigo que tenha na empresa, que eles ainda não levantaram, né? Coletar informações lá sobre os acidentes, as comunicações de acidente de trabalho, a análise de acidente, o SESMIT faz também. Então, uma relação aí de parceria, mas com autonomia, tá? Submisso ao SESMIT. Tá? E a CIPA tem os seus registros próprios, como o SESMIT tem também, relatórios, programas, laudos, né? A CIPA tem os seus registros próprios, que principalmente são as atas de reunião e os mapas de risco também. Vai estar vendo até mais para frente um pouquinho aí na disciplina, tá? E, claro, compartilhar essas informações com os trabalhadores e com o SESMIT. Os documentos da CIPA, gente, são principalmente aqui os documentos eleitorais, que a gente tem um trâmite, né, de eleição da CIPA. Esses documentos podem ser solicitados lá pelo sindicato e também pelo Ministério do Trabalho, tá, nas inspeções, né? E cada reunião tem que gerar uma ata, aquela coisa tradicional. Aos 15 dias do mês de abril de 2022, reuniu-se a CIPA, contando com a presença dos abaixo-assinados, deliberando sobre os seguintes temas: o acidente de trabalho ocorrido na manutenção, a proteção da escada do setor 2, sei lá, uma coisa assim. E aí deliberou tal coisa, fazer isso, fazer aquilo. Então, essa ata, né, esse registro aí de que ocorreu aquela discussão, vai ser impresso, assinado, ou assinado eletronicamente, encaminhado para cada participante e também para a empresa. E a CIPA tem que ter um plano de trabalho que permita que ela visite os ambientes da empresa durante esse ano. E uma vez por ano, a CIPA vai promover a Semana Interna de Prevenção de Acidentes. E é isso. Essa semana não é só uma semana de palestras, tá? É uma semana onde a gente discute segurança e saúde do trabalho, tá? Então, eu posso promover, inclusive, temas de responsabilidade social, por exemplo, aí o câncer de mama, a prevenção do alcoolismo, o tabagismo, a prevenção de acidente de trânsito e, claro, né, também os riscos no trabalho ali interno, né, sobre a atitude de segurança, a importância do uso do equipamento de segurança, dos procedimentos seguros. Tá? Então, a gente distribui isso, pode-se fazer palestras também, posso fazer um concurso, uma frase de segurança, sortear brindes, né, estojinho lá, como esse aqui, ó. Sortear lá um brinde, participa, né, para botar a escova dentro e tal. Fazer esse concurso da frase, dar um prêmio lá para o vencedor. A frase normalmente já vai na faixa da CIPA daquele ano, né, a faixa do evento, tal, da CIPAT. E como é que eu vou calcular quantos membros tem essa minha CIPA? Primeira coisa, eu tenho que saber qual é o CNPJ da minha empresa. Tá? Então, se eu souber o CNPJ, eu entro aí aqui no site da Receita Federal, tem mais ou menos essa cara aí, e ela vai me dar a classificação, aqui NAE, né, Classificação Nacional de Atividade Econômica. Esse aí é um de construção de ferrovias aí, rodovias, né? E com esse código, deixa eu passar o mouse aí para vocês verem. Estão vendo meu mouse andando aí na tela? Com esse códigozinho aqui, é que eu vou lá na norma do SESMIT, lá na NR4, ver qual é o grau de risco dessa empresa, que pode ser 1, 2, 3 ou 4. Eu puxei aqui uma ampliação, ó, de obra de geração e distribuição de energia elétrica, o grau de risco 4.
Aí vamos ver quantos, se fosse uma empresa dessa aí, por exemplo, que presta serviço para a COSERN. Será que tem que ter CIPA? Então a gente entra aqui no quadro da NR5, vejo pelo grau de risco aqui na coluna da esquerda, ali na primeira coluna, e o número de funcionários da primeira linha. Tirei um recorte aqui para uma empresa de 100 funcionários. E aí, ó, de 81 a 100 funcionários, com grau de risco 4, uma empresa aí de instalação de elétrica, né, de alta tensão e tal. Ó, essa CIPA deveria ter 3 efetivos e 2 suplentes, né? Agora, se lembre que a CIPA sempre tem que ter um número par de membros efetivos, tá? Então, esses aí são os representantes eleitos. Essa CIPA, na verdade, teria 3 eleitos e 2 suplentes eleitos, e mais 3 indicados e 2 suplentes indicados também, tá? Então, seria uma CIPA aí com 6 membros efetivos, tá? 3 do empregador, 3 eleitos pelos empregados. Então, vejo que já é bastante gente, né? Já é 6% da empresa. Se for uma empresa com 100 funcionários, já é uma equipezinha representativa, né? Então, se vai nessa tabelona aí, vai determinar quantos membros tem. A gente tem grandes empresas, pequenas e médias no Brasil, né? A grande maioria das empresas do Brasil são pequenas empresas, tá? Empresas com menos de 250 funcionários. Temos microempresas também e temos também o empreendedor individual, né? O microempreendedor individual, que nem sempre é uma pessoa sozinha, né? Eu posso ter uma empresa registrada como microempreendedor individual que tenha um funcionário, além do empreendedor em si, né? Algum de vocês aí resolve começar a trabalhar como eletricista, vocês podem se cadastrar como um MEI, aí a empresa cresce, resolve começar a instalar placa solar aí e tal, e aí você resolve contratar um funcionário para a sua empresa. Pode, dependendo do porte, continuar como MEI, microempreendedor individual. Mas determinado faturamento, tal, anual, aí você vai ter que passar para uma microempresa, e depois para uma média, para uma pequena, depois para uma média. Tem critérios aí da Receita Federal para isso. Para eleger uma CIPA, a gente primeiro, né, 55 dias antes de terminar o mandato, que é de 1 ano, a gente tem que designar o presidente e o vice-presidente, vão designar uma comissão eleitoral. E essa comissão eleitoral vai publicar um edital de eleição, tá? 45 dias antes. E aí se abre um prazo de inscrições de 15 dias. Todo mundo pode se inscrever, empresa. E aí, claro, feita a eleição, ela pode ser, inclusive, digital, né? Uma eleição eletrônica aí. Eu vou divulgar o resultado dessa eleição, uma ata de eleição, né? Dizendo, ó, quem ganhou foi fulano, fulano, fulano. Se tem empate, o funcionário não é o funcionário mais velho, é o funcionário que tem mais tempo de serviço na empresa é que ganha, tá? Se tiver um empate em alguma posição ali. E no dia da apuração se faz essa ata de eleição, e depois eu tenho que fazer a ata de posse, que vai incluir, além de quem foi eleito, incluir também os membros indicados, né? Eu tenho que arquivar essa ata de posse aí, porque eu posso ser, o sindicato pode me pedir cópia desses documentos, o Ministério do Trabalho pode pedir também, alguém pode denunciar, dizendo que essa eleição foi fraudulenta, foi um arrumadinho. Então, o Ministério do Trabalho vai pedir essa documentação para ver se manda fazer outra eleição. Tá? Então, se faz um edital de eleição, e depois de eleitos e indicados, esses membros vão ser treinados, tá? Quem ministra esse treinamento é o SESMIT, ou uma consultoria, uma assessoria externa da empresa, que normalmente é um técnico de segurança do trabalho, que vai ser discutido ali na reunião da CIPA para aprovar essa entidade, né? Então, normalmente é alguém do SESMIT mesmo, se a empresa tem sede. A carga horária depende do grau de risco da empresa, tá? Então, se for uma empresa de grau de risco leve, aí, grau de risco 1, vai ser um treinamento de 8 horas. Na norma antiga, todos os treinamentos eram de 20 horas, tá? Essa norma fracionou aqui. Então, quem é grau de risco 2, 12 horas, grau de risco 3, 16 horas, e o grau de risco 4, esse exemplo que eu falei ali de uma empresa de instalação de alta tensão, tá? Prestadora de serviço da COSERN, de manutenção, de alto e baixo, aí. Já um treinamento de 20 horas.
Os conteúdos são esses, ó, estudo do ambiente de trabalho, metodologia de investigação de acidente, noções sobre os acidentes que existem na empresa, também a legislação trabalhista e previdenciária, princípios gerais de higiene do trabalho, noções sobre a inclusão de pessoas com deficiência e os reabilitados, né, aqueles que sofreram acidente de trabalho aí, a inclusão nos ambientes de trabalho, né? E também a organização da CIPA, como fazer a ata, como fazer a eleição, né? Então, tudo isso a gente estuda aí nesse treinamento, tá? Imagine aqui que a disciplina de vocês tem 30 horas, né? Maior do que um curso de CIPA, né? Aí pode ter de 8 até 10 horas. Ok, gente, vamos dar 5 minutinhos de intervalo aqui, só para mudar o slide, e aí a gente volta já já. Estão me ouvindo bem ou está travando muito aí a transmissão? Tá travando nada. Está travando nada? Tranquilo.